Ok, vimos então nos últimos vídeos a forma correta de se definirem variáveis do tipo numérico e portanto é sempre aconselhável ter, pelo menos para quem não está habituado, ou quem não conhece ainda de cor os limites de cada variável, a ter uma tabela destas sempre à mão para saber com que valores é que pode trabalhar. Neste vídeo vamos falar sobre outro tipo de variáveis e, por exemplo, vamos começar por falar da variável string. E eu vou apagar aqui todos estes valores e vou inclusive também apagar aqui tudo isto e vamos começar como se fosse de novo. As variáveis do tipo string são variáveis que permitem guardar texto e algarismos, claro. Essas variáveis não podem ser usadas, por exemplo, eu não posso definir uma variável string igual a 100 e depois andar a fazer operações matemáticas com essa variável. Não é assim tão linear. Mas para definir uma variável string, fazemos exatamente como definimos uma variável numérica. Neste caso, começamos por identificar o tipo de variável, string, damos um espaço, atribuímos-lhe o nome da variável, neste caso pode ser mesmo até nome, depois o sinal de igual, e para definir uma variável string, nós, enquanto definíamos variáveis numéricas, utilizávamos diretamente logo os algarismos. Neste caso não, nós temos que abrir as aspas, definir o texto que a variável vai guardar e fechar as aspas e colocar então o ponto e vírgula. E é desta forma que nós definimos variáveis do tipo string. É evidente que podemos também definir desta seguinte forma, apelido, por exemplo, e depois imediatamente na linha a seguir colocar apelido é igual a Ribeiro, por exemplo. E isto também é válido. Neste caso, se quisermos apresentar o resultado de alguma destas variáveis no label resultado, é muito mais fácil. Uma vez que elas já são do tipo string, então o label está pronto para receber o valor que essas variáveis contêm. Então, neste caso, eu coloco label resultado, ponto, e agora text, que é a propriedade que eu quero alterar, que é a propriedade do texto, é igual a, por exemplo, nome. Reparem que o IntelliSense automaticamente indica-me que a variável nome existe. Da mesma forma que o sublinhado a verde também desapareceu do nome, uma vez que ela foi usada pelo menos, esta variável foi usada pelo menos uma vez no meu código. E agora reparem o que é que vai acontecer quando eu executar. É evidente que se eu clicar aqui em executar, ele vai colocar lá então o valor da variável, que neste caso é João. Tecnicamente não existe vamos dizer assim, não existe um limite para a quantidade de caracteres que a variável string leva. Nós estivemos a ver em vídeos anteriores que existem diferentes tipos de variáveis para valores numéricos e no caso das variáveis alfanuméricas, normalmente o string é suficiente para albergar, por exemplo, grandes blocos de texto sem qualquer problema nenhum. Aliás, praticamente o limite é a memória física do computador e, portanto, não há que ter essas preocupações. Não existe, portanto, diferentes tipos de strings ou de variáveis strings que nós tenhamos que definir. E string será sempre uma variável para conter texto. Existe, no entanto, uma ou outra variável ligeiramente diferente, e neste caso estou a falar mais precisamente, por exemplo, da variável char. Char é um diminutivo da palavra inglesa character, ou caractere. E neste caso a variável char define-se de uma forma diferente. Ela só pode conter uma letra, um caractere. E neste caso eu posso lhe dizer, por exemplo, inicial é o nome desta variável, é igual, e agora, em vez de definir o valor desta forma, por exemplo, e reparem que ele já está a dizer que há um erro, não pode ser definido com as aspas, terá que ser definido com apóstrofes, neste caso apóstrofe C, apóstrofe. E portanto é desta forma que nós vamos definir a variável do tipo char. Variáveis do tipo char só podem receber um caractere. Se eu adicionar 2 caracteres aqui, isto já vai dar um erro, porque ela não está preparada para receber 2 caracteres. Da mesma forma que nós estamos a falar em letras, pode ser, por exemplo, um algarismo, ou pode ser,
inclusive, por exemplo, um sinal de percentagem ou qualquer outro. Desde que seja um caractere válido, ela pode albergar. E da mesma forma que aqui o resultado, o label resultado está a apresentar o valor da variável nome, eu posso pedir-lhe para apresentar o valor da variável inicial. E reparem que, mais uma vez, ele está-me a dizer, atenção, que a variável inicial é do tipo char, não é do tipo string. E eu estou preparado só para apresentar do tipo string. Então, mais uma vez, vamos ter a necessidade de colocar aqui ponto to string. Abrir e fechar. E agora está preparado. Reparem, vai desaparecer o erro. Vamos experimentar. E o que vai acontecer é que, ao clicarmos na tecla executar, vai aparecer então o sinal de percentagem. E cá está.